Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus Braga e como vocês podem ver atrás de mim, a minha camisa do Brasil está pendurada ali porque seguimos no clima de Copa. E na semana passada eu tinha prometido para vocês trazer um vídeo sobre a seleção japonesa e hoje eu trago exatamente esse vídeo. Aproveitar que amanhã a seleção japonesa joga a vida contra a Espanha para passar de fase na Copa do Mundo. Venceu o primeiro jogo da Alemanha, perdeu o segundo jogo para Costa Rica, mas agora joga a vida contra a Espanha. E eu quero trazer um pouquinho para vocês sobre a seleção japonesa, né? Tudo o que foi acontecendo do último ciclo de Copa até esse ciclo, como joga, como a gente pode esperar a seleção japonesa para pegar a Espanha amanhã. Mais uma vez, peço desculpa pela minha voz, em algum momento do vídeo se eu tossi, eu continuo com Covid, já estou me recuperando, mas ainda a garganta está um pouco zoada. Mas seguimos, né? Não se esquece então de se inscrever no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, deixa o seu comentário e na descrição do vídeo passa lá nas redes sociais e no blog Japão FC, beleza? Vamos começar então com informações do treinador da seleção japonesa. O treinador dos Aoi Samurai, os Samurais Azuis, é o Hajime Moriyasu. Ele tem 53 anos e ele está com os Samurais Azuis desde 2018. Ele era o auxiliar do treinador anterior, o cara que comandou o time na Rússia, o Akira Nishino. E além de ser treinador nessa fase, ele é treinador da seleção de base da seleção japonesa desde 2017. E antes de chegar na Federação Japonesa, ele era treinador do Sunfresh Hiroshima, um grande time da J-League. Inclusive ele foi campeão, se eu não me engano, 2 vezes da J-League com o Sunfresh Hiroshima. Para você que acompanha os mundiais de clubes ao longo dos anos, o Sunfresh ele é um time que costuma frequentar o mundial, principalmente na época que o mundial era sediado no Japão, né? Que ele era o representante do país, né? O representante local. E o Hajime Moriyasu, ele era o treinador do Sunfresh antes de chegar à seleção japonesa. É um treinador muito bom, embora muitas contestações sejam feitas, ele já demonstrou a sua qualidade ao longo da sua carreira. Ele passou como jogador, como já citei, pelo meu Vegalta Sendai. Então eu tenho um certo respeito pelo Moriyasu Sensei. Bom, seguindo, vamos começar então com a Copa de 2018. Como foi a Copa de 2018 para a seleção japonesa, ainda sob o comando do Akira Nishino? Bom, caiu num grupo bem complicado, né? Colômbia, Senegal e Polônia. Foi uma vitória em cima da Colômbia, 2-1, um empate 2-2 para cima de Senegal e uma derrota 1-0 para a Polônia. A seleção japonesa, inclusive, avançou no último dos critérios de desempate, que era a questão disciplinar. Foi a seleção que menos tomou cartões amarelos e por isso acabou avançando para as oitavas de final, onde fez um jogo muito bom com a Bélgica, quase eliminando a excelente geração belga nas oitavas de final. Infelizmente para o Brasil, o Japão acabou concedendo a virada 3-2 para a seleção belga. E a formação base não mudava muito, né, do padrão tático que, por exemplo, o Hajime Moriyasu ele acaba adotando hoje. A gente tinha o Kawashima, Sakai, Yoshida, Shogi, Nagatomo, Hasebe, Shibazaki, Haraguchi, Kagawa, Inui e Osako. A gente ainda tinha nessa equipe o Honda, o Endo e o Okazaki. Então, a gente consegue ver que ainda era uma seleção que joga também no 4-2-3-1, com aqueles 3 meias mais avançados, um meia centralizado, 2 meias mais abertos, com um único atacante. Esse é um padrão tático que a seleção japonesa vem adotando já há muito tempo, e o Hajime Moriyasu acabou pegando esse legado do Akira Nishino e foi levando adiante, né? Foi levando inclusive para as Olimpíadas de Tóquio 2020, que aconteceram em 2021 por conta da Covid.
O Japão, como país sede, estava no grupo 1, foram 3 vitórias, 1-0 na África do Sul, 2-1 no México, 4-0 na França. Nas quartas, 0-0 com a Nova Zelândia, passaram nos pênaltis 4-2. Nas semifinais, derrota 1-0 para a Espanha. E na disputa de terceiro lugar, na disputa do bronze, 3-1 para o México, ou seja, o Japão infelizmente não conseguiu ganhar uma medalha. Mas ali a gente já tinha uma noção de como essa nova geração do futebol japonês vai crescendo e vai trazendo a seleção japonesa para lugares de mais destaque. Né? São muitos jogadores jovens, o crescimento dos jogadores japoneses em grandes ligas, grandes centros do futebol, acabaram crescendo muito. Então hoje a gente pode ver em várias grandes ligas, né, daquelas 5 grandes ligas, além, é claro, de Portugal e da Holanda, a gente pode ver nesses grandes centros europeus muitos jogadores japoneses, né? A gente tem o Takekubo em La Liga, nós temos o Yoshida e o Itakura na Bundesliga, a gente tem o Shibazaki também na Espanha. Então a gente vai vendo essa crescente do futebol japonês, muito passando também por essa geração que está aí, né? Que é uma boa geração. A gente não pode dizer que é uma geração para brigar para ser campeã do mundo, mas a gente vê que o Japão está sim num grande trabalho daqui para frente. Vale lembrar, o plano da Federação Japonesa é que até 2050 o Japão consiga ser campeão do mundo pelo menos uma vez. Não dá para saber, não dá para afirmar se o Japão vai conseguir trilhar esse caminho no tempo que a Federação Japonesa espera. Mas o Japão vem fazendo um bom trabalho de formação, não à toa isso vem sendo recompensado com boas atuações da seleção e também com os seus jogadores indo para centros europeus ganhar mais rodagem contra esses jogadores que eles vão enfrentar na Copa do Mundo. E acho que isso também ajudou para esse resultado até agora na Copa, né? Vencer a Alemanha e infelizmente perder para a Costa Rica, né? A Costa Rica com uma linha de 10 defensores, basicamente. O único chute da Costa Rica acabou infelizmente desviando no Yoshida, desviando no Gonda e acabou entrando para dentro do gol da seleção japonesa, né? Então, acredito que tudo isso vem fazendo um grande trabalho. E aí, quando a gente vai pegar a convocação desse Mundial e pegar o time base do que foi a seleção japonesa nas Olimpíadas, olha só, a gente tinha o goleiro Tani, Sakai, Yoshida, Itakura, Nakayama, Tanaka, Endo, Doan, Kubo, Soma e Hayashi. Esse era o time base da seleção japonesa para as Olimpíadas. E aí, se a gente for pegar toda esse time base e olhar para a Copa do Mundo, Sakai tá na Copa, Yoshida tá na Copa, Itakura tá na Copa, o Nakayama estava convocado, infelizmente ele se lesionou, o Nakayama do Huddersfield Town, o Tanaka tá na Copa, Endo tá na Copa, Doan tá na Copa, Kubo tá na Copa, Soma tá na Copa. Então, 2 jogadores desses 11 titulares da seleção japonesa na Olimpíada estão na Copa do Mundo do Catar. Então é um trabalho de base feito pelo Hajime Moriyasu que é muito interessante. E se ele não ficar, com certeza o próximo treinador vai ter um grande trabalho e um grande legado nas mãos. Muita gente reclama do Hajime Moriyasu que ele é um treinador muito reativo, muito defensivo, mas esse é um padrão tático do futebol japonês. É claro que a gente às vezes pode querer que seja mais ofensivo, que vá pra cima dos adversários, e claramente a gente vê que a seleção japonesa não tá pronta pra isso, porque quando foi a favorita, quando teve a bola nos seus pés, perdeu pra Costa Rica. Não tem ainda a qualidade necessária para quebrar uma linha defensiva tão retrancada quanto a da Costa Rica. Mas se você pega um time mais ofensivo que você, como é o caso da Alemanha, como vai ser o caso da Espanha, vocês vão ver que a seleção japonesa tem um repertório interessante de contra-ataque, de retenção e contra-ataque. Então, esse é o padrão da seleção japonesa ao longo dos últimos anos. E aí eu também quero destacar a seleção brasileira enfrentou o Japão ainda esse ano, né, como preparação para a Copa do Mundo, venceu por 1-0, e também outro bom jogo da seleção japonesa e da seleção brasileira. E aí a gente começa a avaliar os grandes pontos que a seleção japonesa vai trazendo. Olha só quem foi convocado para a seleção japonesa naquela oportunidade. Eiji Kawashima, do Strasbourg, está na Copa. Shunichi Gonda, do Shimizu Pulse, está na Copa. Daniel Schmidt, do Sandtruiden, da Bélgica. Nagatomo do Tóquio, Yuta Nakayama, do Huddersfield Town, Miki Yamane do Kawasaki,
Shogo Taniguchi do Kawasaki, Hiroki Ito do Stuttgart, Ko Itakura do Mönchengladbach, Maya Yoshida do Schalke, Wataru Endo do Stuttgart, Takumi Minamino do Mônaco, Genki Haraguchi do União Berlim, Gaku Shibazaki do Leganés, Daichi Kamada do Frankfurt, Takekubo da Real Sociedad, Doan do Freiburg, Daisen Maeda do Celtic, Ayase Ueda do Cercle Bruges, Kaoru Mitoma do Brighton, Kyogo Furuhashi do Celtic, Ao Tanaka do Kawasaki, o Junya Ito do Genk. Então a gente vai vendo grandes nomes importantes e a maioria deles foi para a Copa, né? Então acho muito interessante a gente também avaliar como foi esse time da seleção japonesa. Perdeu para o Brasil, é claro, por questão de qualidade, mas fez um bom jogo, eu lembro muito bem desse jogo. E aí a gente também passa pela campanha do Japão nas eliminatórias asiáticas. Na segunda fase caiu no grupo F, 8 vitórias, 100% de aproveitamento, mas caiu num grupo com Tajiquistão, Quirguistão, Mongólia e Mianmar. Então a gente não considera tanto essa fase 2 por conta de enfrentar as seleções mais fracas, mas já é um bom teste para ir entrosando o grupo que deve ir para a Copa do Mundo. Na fase 3, grupo B, 6 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, o empate 1-1 com o Vietnã, mas já estava classificado, 2 derrotas, 1-0 para Oman e 1-0 para a Arábia Saudita. Caiu num grupo com Arábia Saudita, Austrália, Oman, China e Vietnã. 2 desses adversários estão na Copa do Mundo, né, que é a Arábia Saudita e a Austrália. A Austrália brigando pela classificação nesse momento que eu estou gravando o vídeo. Quando eu postar, vocês já devem saber quem classificou. E a Arábia Saudita, que logo mais às 4 horas da tarde também joga a classificação, o grupo que está bem embolado. E a Arábia Saudita venceu a Argentina, vale lembrar que como foi aquele jogo. Então caiu no grupo do Japão nessa terceira fase das eliminatórias, né? Então a gente teve toda essa convocação e aí eu volto a dizer para vocês, olha só quantos nomes vocês têm para ver na seleção japonesa que atuam em grandes centros da Europa. Eu não vou passar a convocação inteira, mas eu vou passar por aqueles que estão em grandes centros do futebol. Kawashima tá na Ligue 1, o Yoshida tá na Bundesliga, Tomiyasu está na Premier League, quem mais? O Itakura tá na Bundesliga, o Endo tá na Bundesliga, o Ito tá na Bundesliga, Morita tá na Liga de Portugal, o Tanaka tá na Alemanha, na segunda divisão, na Bundesliga 2, Kamada no Frankfurt, Junya Ito tá na Ligue 1, Mitoma tá na Premier League, Minamino tá na Ligue 1, Shibazaki tá na segunda divisão da Espanha, Takekubo tá em La Liga, Doan tá na Bundesliga, Bochum, né, o Takuma Asano que tá no Bochum também da Bundesliga. Então a gente vê tudo aquilo que eu falei, né, de ter os grandes jogadores atuando nos grandes centros. Isso é muito importante para uma seleção, né? Então a gente vai vendo todo esse trabalho de formação que vem ao longo do tempo com a seleção japonesa. E aí a gente chega no ponto principal do vídeo: como joga a seleção japonesa? A seleção japonesa joga, como eu já disse, num 4-2-3-1. Tem atuado na Copa com o Gonda no gol, jogou com o Sakai na lateral direita, mas o Yamane também entrou no jogo contra a Costa Rica por conta de uma lesão do Sakai, com o Itakura e o Yoshida e o Nagatomo completando a linha de defesa, com o Tanaka e o Endo como volantes, né? O Morita também acabou entrando no jogo contra a Costa Rica, o Kamada fazendo a meia central, e aí abertos nós tivemos tanto o Junya Ito quanto o Doan, nós tivemos tanto o Mitoma quanto, por exemplo, o Takuma Asano também acabou jogando nessa condição, e nós tivemos o Daisen Maeda, o Takekubo também acabou jogando nessa condição mais aberto, mas nós tivemos também o Daisen Maeda e também o Ayase Ueda jogando como centroavantes, como os caras mais avançados. Isso deu certo por um certo momento durante as eliminatórias, mas dentro da Copa do Mundo não me agradou. Contra a Alemanha não foi bem, contra a Costa Rica não foi bem. E quando a gente pega a vitória da Alemanha, isso muda. O Hajime Moriyasu, ele muda o esquema para vencer a Alemanha. Ele joga com uma linha de 3 defensores. Ele coloca o Tomiyasu, por exemplo, como um terceiro zagueiro, e tira o Nagatomo para colocar o Kaoru Mitoma, que para mim vem sendo o melhor jogador da seleção japonesa na Copa. Ele coloca o Mitoma do Brighton nessa posição de ala e libera
os dois alas, tanto o Sakai quanto o Mitoma, para atacarem. E também bota para fechar os dois pontas, no caso da vitória contra a Alemanha, tanto o Asano quanto o Minamino, né? Então, acho que a gente tenha daí uma fórmula que a seleção japonesa pode vir a enfrentar. Eu gosto muito da seleção japonesa com 3 zagueiros. Embora o Nagatomo seja a fórmula de experiência da equipe, eu acredito que o Mitoma tem mais oportunidades, né? Se eu posso usar a palavra oportunidades. Acredito que tem mais oportunidades o Mitoma para avançar e atacar, né? De acordo com o plano tático da seleção japonesa, que é ser um time mais retraído. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado dessa avaliação aí que eu fiz da seleção japonesa. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Será que o Japão passa de fase na Copa do Mundo? E eu quero também que vocês entrem aqui na descrição nas redes sociais e no site da Japão FC para acompanhar tudo sobre o futebol japonês, beleza? Eu vou me despedindo por aqui, mais uma vez agradeço a vocês a presença e até a próxima.